Nas histórias modernas, algumas pessoas destinadas à grandeza raramente começam privilegiadas. Eles são deixados na porta de um orfanato ou de uma congregação religiosa, por exemplo. Este motivo literário remonta às histórias antigas, onde os escritores usam o tema da criança abandonada para identificar um personagem que passa da obscuridade ao status de herói privilegiado. É um motivo encontrado no relato bíblico do nascimento de Moisés. Mas será que isso é realmente toda a história? A história de Moisés começa quando o faraó se sente ameaçado pela crescente população israelita no Egito e ordena que todas as crianças do sexo masculino sejam mortas. Êxodo 1, 16 a 22. A mãe de Moisés esconde o filho recém-nascido durante 3 meses e depois elabora um plano arriscado, mas calculado. E ela deixa-o à deriva no rio Nilo, num pequeno cesto feito de junco, impermeabilizado com betume e piche. Êxodo 2, 1 a 3. A irmã mais velha de Moisés, Miriam, observa enquanto a cesta flutua até onde a filha do faraó se banha. Assim, estas circunstâncias são usadas para colocar Moisés sob a proteção do governante do Egito. Êxodo 2, 4 a 10. A literatura antiga fora da Bíblia atesta diversas histórias em que uma criança percebida como uma ameaça por um inimigo é abandonada e posteriormente poupada por intervenção divina ou por circunstâncias sobrenaturais. Cerca de 30 histórias como esta sobreviveram na literatura da antiga Mesopotâmia, de Canaã, da Grécia, do Egito, de Roma e da Índia. A obra mesopotâmica, conhecida como Lenda do Nascimento de Sargão, oferece os paralelos mais impressionantes com a história bíblica. Relata a história do nascimento de Sargão o Grande, um imperador acadiano que governou várias cidades-estado sumérias por volta de 2000 antes da Era Comum, séculos antes da época de Moisés. O menino nasce em grande perigo. Sua mãe é uma sacerdotisa e ele é ilegítimo. Consequentemente, a sua mãe o deixa à deriva em um rio, em uma cesta de junco. O menino é resgatado e criado por um jardineiro chamado Aqui, na cidade de Quish. Ele se torna um humilde jardineiro a serviço de Aqui, até que a deusa Ishtar se interessa por ele, colocando-o no caminho da realeza. Segundo os registros que dispomos, ele era um homem muito adiante do seu tempo. Na verdade, o primeiro homem registrado na história como o governante de todo um vasto império, a Acádia, há mais de 4.300 anos, sendo que Sarugui-Lugal passou a ser o seu título de soberano. Alguns presumem que a história bíblica do nascimento de Moisés teria sido baseada na lenda do nascimento de Sargão. Mas isso é bastante improvável. Embora os antigos relatos sumérios sobre Sargão o Grande remontem à sua vida, o relato lendário do seu nascimento é conhecido apenas por 4 tabuinhas fragmentárias. 3 do período neo-assírio, 934 a 605 antes da Era Comum, e uma do período neo-babilônico, 626 a 539 antes da Era Comum. Durante o período neo-assírio, um rei também da Assíria adotou o nome de Sargão II e provavelmente ordenou que as lendas fossem escritas sobre seu homônimo, em 722 a 705 antes da Era Comum. Ao fazer isto, ele teria se ligado ao herói mitológico antigo e se glorificado como uma figura do Sargão revivido. Isto então poderia sugerir que a lenda do nascimento de Sargão foi composta para fins de
propaganda política, a fim de enaltecer e engrandecer o reinado de Sargão II, ligando-o ao Sargão mitológico bem depois, então, da história bíblica de Moisés. A existência de histórias como a lenda do nascimento de Sargão nos ajuda a compreender a história bíblica. Eles mostram que o tema da criança abandonada era uma estratégia literária popular entre os antigos. Eles o usavam para apresentar uma figura que surge de origens mundanas comuns após obter o favor do destino ou do divino. Os elementos comuns nessas histórias da pobreza à riqueza ajudaram o público antigo a se identificar com a figura central e a desenvolver respeito pelas suas realizações. No entanto, a história de Moisés é mais do que paralelos. Embora Moisés pareça brevemente encontrar favor e proteção na casa do faraó, uma figura quase divina para os egípcios, sua vida dá uma guinada surpreendente. Ele acaba saindo do reino do Egito, temendo que o faraó o mate. A partir daí, a história é reestruturada. No deserto de Midian, o anjo do Senhor aparece a Moisés, que agora é só um obscuro pastor, lento de fala e de língua, de acordo com Êxodo 4:10. Ele diz a Moisés para agir como seu porta-voz perante Faraó e conduzir seu povo para fora do Egito. Moisés se destaca nas histórias das culturas antigas porque não é promovido como as figuras escolhidas, mas salvo e rebaixado novamente à pobreza, à depreciação e exposto outras vezes ao perigo para que possa levar não ele mesmo, mas outros à salvação. Isto não ocorre com Sargão, que, de acordo com a lenda, desde que passou a contar com o favor da deusa Ishtar, nunca teve problemas da mesma dimensão que Moisés. Ao contrário de Moisés, Sargão acumulou fortuna, conquistou povos e terras para si. Moisés, contrariando tudo isso, é o arquétipo novo do herói escolhido, aquele que é promovido apenas para o benefício dos outros e não dele mesmo. Já a lenda do nascimento de Sargão é, por outro lado, uma narrativa que visa apenas enaltecer o herói e seus feitos. Uma história que visa quase o endeusamento daquela figura. A narrativa de Sargão, via de regra, tende apenas a dar honra e glória aos feitos de um homem. Ao passo que na narrativa de Moisés, o que ocorre é algo muito diferente, totalmente ao contrário. A narrativa enaltece os feitos da divina providência pelas mãos de um homem, pelo qual todos os demais são beneficiados. Ou seja, as narrativas são extremamente diferentes e até divergentes. Nenhum suposto plágio à vista.